professora Luzia Valentina Módulo e hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de fotossíntese nos metabolismos C3, C4 e metabolismo ácido das crassuláceas, além do ciclo C2. E falaremos um pouco sobre os aspectos exofisiológicos de cada metabolismo. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, 5ª edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. Fala-se muito em ciclo C3, metabolismo C3, fotossíntese C3. Mas por que recebe-se esse nome? Exatamente por causa da etapa bioquímica da fotossíntese, na qual a rubisco tem um papel muito importante. Então, no caso específico do ciclo C3, recebe esse nome por causa da atividade carboxilase da rubisco. Quando a rubisco promove a carboxilação da ribulose 1,5-bisfosfato, esta carboxilação, essa incorporação do CO2 neste esqueleto carbônico, gera uma substância com 3 átomos de carbono, que é o 3-fosfoglicerato. Então, por isso que se diz que é um ciclo C3, que é uma fotossíntese C3, porque o processo de fixação do CO2, a reação de fixação do CO2 catalisada pela rubisco, resulta na formação de uma substância com 3 átomos de carbono. E todas as espécies vegetais realizam este processo, realizam fotossíntese C3, realizam ciclo C3. Contudo, recapitulando de nossas aulas anteriores, a planta também pode realizar o ciclo C2. E esse ciclo C2, ele é impulsionado quando a atividade oxigenase da rubisco se encontra em evidência, na qual ocorre então a fixação do O2 no esqueleto carbônico, na molécula de ribulose 1,5-bisfosfato, resultando na formação de uma substância com 3 átomos de carbono, que já é muito conhecida nossa, que é o 3-fosfoglicerato, e uma substância com 2 átomos de carbono. Por isso, a designação a terminologia ciclo C2, fotossíntese C2 ou fotorrespiração. Lembrando que fotorrespiração se deve porque é um processo de consumo de oxigênio assistido pela luz. Fotorrespiração. Então, a grande maioria dos vegetais realiza o ciclo C2. E o que vai determinar, não são todos, e o que vai determinar a intensidade desse ciclo C2 é o outro tipo de metabolismo que elas também realizam. Logo, a atividade carboxilase da rubisco impulsiona o ciclo de Calvin, o metabolismo C3, enquanto que a atividade oxigenase da rubisco impulsiona e intensifica o processo de fotorrespiração, ou ciclo C2. Uma das substâncias produzidas no ciclo C2 é o 2-fosfoglicolato, que inclusive dá nome ao ciclo. E qual é o destino desse 2-fosfoglicolato? Então, nós temos aqui uma representação esquemática que mostra um metabolismo conjunto, no qual ocorre a participação de 3 compartimentos celulares, de 3 organelas, o cloroplasto, os peroxissomos e as mitocôndrias. Então, lá no cloroplasto, na etapa bioquímica da fotossíntese, a ribulose 1,5-bisfosfato recebe o oxigênio do ar num processo assistido
pela atividade oxigenase da rubisco, gerando 3-fosfoglicerato e gerando 2-fosfoglicolato. Esse 2-fosfoglicolato ainda sofre transformação no cloroplasto, perdendo seu grupo fosfato e com isso sendo direcionado para os peroxissomos. Nos peroxissomos, então, ocorre a sua conversão para o glioxilato, num processo que gera peróxido de hidrogênio, uma substância altamente oxidante, que felizmente é formada em abundância nos peroxissomos, onde ocorre a presença de catalases. Então, essas catalases, elas acabam degradando esse peróxido de hidrogênio dentro dos peroxissomos, voltando a formar oxigênio. Esse glioxilato, ele sofre transformações químicas que eu não vou entrar muito no mérito dessas transformações, mas com o objetivo de formar um esqueleto carbônico que é um aminoácido, no caso a glicina. E essa glicina é direcionada para a mitocôndria. Na mitocôndria, este aminoácido é convertido em outro aminoácido, a serina. E nesse processo de conversão, o que nós temos? Perda de carbono na forma de CO2. Então, a conversão da glicina à serina na mitocôndria resulta em perda de carbono já fixado, e além da formação de poder redutor na forma de NADH. E concomitantemente é liberado também nitrogênio na forma de NH4+. Então, notem que o ciclo C2, além de ser um ciclo que promove um rendimento menor da fotossíntese em termos de produção de carboidratos, ainda resulta na perda de carbono que já fora fixado anteriormente, no caso, o CO2. E com isso, a serina que é formada, ela é direcionada para os peroxissomos novamente, sofre transformações químicas formando certos intermediários até chegar à formação do glicerato. Então, notem que aquele NADH que foi produzido na mitocôndria, aquele poder redutor produzido na mitocôndria, é utilizado aqui no peroxissomo para gerar o glicerato. Glicerato é então direcionado para os cloroplastos, onde é novamente convertido a 3-fosfoglicerato, numa tentativa então de reduzir essas perdas de rendimento fotossintético por ocasião da fixação do O2 pela rubisco e não da fixação do CO2. Resgatando um pouco as aulas de bioquímica, nós temos que o Km de uma substância em relação a uma determinada enzima corresponde à concentração daquela substância, a concentração do substrato necessária para que aquela enzima atinja metade de sua velocidade máxima. Então, abstraindo este conceito para os valores de Km dos dois substratos que a rubisco reconhece, nós temos que o Km para o CO2, ele é cerca de 9 micromolar, ou seja, são necessários 9 micromolar de CO2 para que a rubisco atinja 50% da sua velocidade máxima no processo de catálise que envolve a carboxilação da ribulose 1,5-bisfosfato. Por outro lado, o Km para o oxigênio é igual a 535 micromolar, ou seja, é 50 vezes maior do que o Km do CO2 para a mesma enzima. Isso significa que, do ponto de vista enzimático, é claro que a rubisco tende a preferir o CO2 para a realização da catálise, porque numa concentração muito menor, ela já atinge metade da sua velocidade máxima, e ao atingir metade da sua velocidade máxima, um pequeno aumento na concentração do substrato, aqui no caso o CO2, já impulsionaria a rubisco a atingir a sua velocidade máxima. Então, como é que a gente explica que a fotorrespiração, um processo que está relacionado com a atividade oxigenase da rubisco, seja tão intenso em plantas? Fica mais fácil de racionalizar isso
quando a gente avalia a composição gasosa da atmosfera. Nós vemos que a atmosfera ela é majoritariamente constituída por nitrogênio, N2. 78% dos gases que constituem a atmosfera, praticamente nitrogênio. 21% oxigênio e apenas 0,05% corresponde a CO2. E esse restantezinho, que é um pouco menos de 1%, são os demais gases. Então, fica um pouco mais fácil da gente abstrair, de entender o porquê que em muitas espécies vegetais a atividade oxigenase pode estar intensa. Né? A quantidade relativa de oxigênio, né, no ar, ela é muito superior à quantidade relativa de CO2. Então, quando ocorre o processo de trocas gasosas, que é a abertura do poro estomático, sai água na forma de vapor e entra oxigênio e CO2. Então, a quantidade relativa de oxigênio que entra é sempre maior do que a de CO2. Então, isso justifica que, embora o Km para o CO2 em relação ao rubisco seja muito menor do que o de oxigênio, a abundância relativa de oxigênio no ar ainda faz com que a atividade oxigenase possa ser favorecida em detrimento da carboxilase sob determinadas condições ambientais em que a planta se encontra. E embora o rendimento fotossintético global seja relativamente menor quando da prevalência do ciclo C2, ainda assim a fotorrespiração ela tem um papel muito importante nas plantas. Então, quais são esses possíveis papéis fisiológicos para a fotorrespiração? Né? A fotorrespiração ela pode, né, ela auxilia na diminuição das concentrações de oxigênio celulares. Com isso, evita-se uma superprodução de espécies reativas de oxigênio. Por quê? Porque durante o processo de fotossíntese ocorre-se a fotólise da água e a fotólise da água gera oxigênio molecular, né? O O2. E esse O2 ele é utilizado no processo de respiração celular durante a noite. Então, quando a planta se encontra no estado de repouso, né, à noite, não está fazendo fotossíntese, ela está fazendo a respiração. E ela utiliza esse O2. Esse O2 ele é o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria. Então, se ocorre um vazamento de elétrons nessa cadeia de transporte na mitocôndria, isso vai incorrer em espécies reativas de oxigênio, como é o caso do ânion superóxido, que a gente já até mencionou em uma das nossas aulas, que é um controle, inclusive, né, da funcionalidade do fotossistema 2. Né? Se começar a produzir muitas espécies reativas de oxigênio também no fotossistema 2, isso pode comprometer a fotossíntese. E aí, nesse sentido, né, na fotorrespiração, ocorre então a formação do 2-fosfoglicolato. E esse 2-fosfoglicolato é um esqueleto carbônico que, por meio de transformações químicas que acontecem desde os cloroplastos até os peroxissomos e finalmente nas mitocôndrias, vai resultar na perda de carbono. E essa perda de carbono é exatamente na forma de CO2, né? Porque esses carbonos, eles não são, né? O carbono do 2-fosfoglicolato, ele não é utilizado efetivamente para a produção de carboidratos. Contudo, por meio do ciclo C2, que é exatamente um conjunto de reações que acontecem no âmbito do cloroplasto, em comunicação com peroxissomos, em comunicação com mitocôndria, que se comunica de novo com peroxissomos e finalmente com cloroplastos, resulta em um processo que permite a recuperação de grande parte destes carbonos do 2-fosfoglicolato que fora perdido, ou seja, consegue recuperar até 3/4. Então, tem um papel fisiológico importante a realização da fotorrespiração. Além do que, a fotorrespiração também contribui para o metabolismo de nitrogênio, porque
o processo de formação de 2-fosfoglicolato, ele leva a um metabolismo de comunicação entre 3 organelas, nas quais ocorrem a interconversão de aminoácidos e com liberação de nitrogênio, né, na forma de NH3, que no meio aquoso vira NH4, né, lá na mitocôndria. Então, ele também tem uma participação, né, uma comunicação entre metabolismo de carbono e metabolismo de nitrogênio para a planta. E esse nitrogênio depois ele é recuperado. A planta tem um sistema enzimático que a gente verá nas próximas aulas, que recupera esse nitrogênio, que é um elemento mineral essencial ao crescimento e desenvolvimento vegetal. Um outro aspecto a se considerar é que plantas submetidas a um excesso de luz, elas podem passar por um processo de fotoinibição, né? E esse processo de fotoinibição, ele leva a um acúmulo de espécies reativas de oxigênio, que são deletérias para a célula. Se a célula não dispuser de um sistema antioxidante eficiente para conter esse aumento exacerbado de espécies reativas de oxigênio na célula, essa célula ela pode sofrer, né? Porque essas espécies reativas de oxigênio são altamente oxidantes, então impactarão na oxidação de lipídios, de proteínas e perdendo então a funcionalidade dessas macromoléculas. Então, plantas que estão sob essa condição, elas eventualmente fotorrespiram para exatamente diminuir os danos causados pela fotoinibição, já que a fotoinibição e a fotooxidação são processos que comprometem o funcionamento dos fotossistemas. Então, ao consumir o oxigênio, o excesso de oxigênio que é gerado, né, pela fotólise da água no processo, né, na etapa fotoquímica da fotossíntese, que é intensificada pelo excesso de fótons, né, o ciclo C2 vem, então, como uma forma de escape, de remoção desse excesso de oxigênio para evitar que sejam produzidos quantidades relativamente elevadas de espécies reativas de oxigênio que são altamente oxidantes e deletérias para a célula. Só para vocês terem uma ideia, né? Essa imagem, ela é uma imagem de uma plântula de Arabidopsis thaliana, é uma planta modelo em estudos de fisiologia vegetal, biologia molecular de uma forma geral. E um mutante desta planta, um mutante de Arabidopsis thaliana, que é defectivo para genes que atuam, né, são genes específicos para a produção de proteínas associadas ao processo de fotorrespiração, esses mutantes que não fotorrespiram, eles conseguem perfeitamente sobreviver em uma atmosfera enriquecida de CO2, mas não conseguem sobreviver em condições normais exatamente porque não conseguem remover aquele excesso de oxigênio, né? Pensem, 21% dos gases que constituem a atmosfera são oxigênio. E com isso, a planta não sobrevive, exatamente porque ela não tem a competência, né, genética e bioquímica para realizar fotorrespiração. Então, foi uma planta modificada geneticamente para se mostrar o papel da fotorrespiração quando plantas se encontram, por exemplo, num estado de fotoinibição ou então num processo, né, de deficiência hídrica. O ciclo C2 promove a perda de um carbono que já fora fixado anteriormente, né, ao liberar CO2 lá na mitocôndria, quando um aminoácido recém-formado é convertido em outro. E com isso, esse carbono que é perdido, ele virtualmente é um prejuízo para aquela célula vegetal. Contudo, o ciclo C2, de alguma forma, ele possui reações que promovem a recuperação deste carbono perdido. É claro que não é uma recuperação total, mas
com as transformações químicas que acontecem naquele esqueleto carbônico do aminoácido que é gerado lá na mitocôndria, ele é direcionado para os peroxissomos e finalmente é convertido no glicerato. Esse glicerato, ao retornar para os cloroplastos, ele leva à formação de 3-fosfoglicerato. Então, de certa forma, é uma maneira de se recuperar aquele carbono, aquele CO2 que fora fixado anteriormente e perdido na mitocôndria, ser recuperado quando se forma novamente o 3-fosfoglicerato. Lembrando que essa recuperação não é uma recuperação de 100%, porque se perde energia no processo. E é muito importante que tenhamos em mente que ambos os ciclos ocorrem simultaneamente em plantas, né? O ciclo C2 e o ciclo C3, porque quando a atividade oxigenase da rubisco se encontra em evidência, né, ocorre a formação, então, de 2-fosfoglicolato, que é uma molécula com 2 átomos de carbono, mas também de 3-fosfoglicerato, que é uma molécula com 3 átomos de carbono. Então, o ciclo C2, né, esse 3-fosfoglicerato é direcionado, então, para o ciclo de Calvin, formando, então, carboidratos no âmbito da etapa fotoquímica da fotossíntese, e o C2, que é a fotorrespiração, também é realizada numa cooperatividade entre cloroplastos, peroxissomos e mitocôndrias, no sentido de tentar recuperar aquele carbono que fora fixado anteriormente, mas que, em função das circunstâncias, está perdido, né? É perdido. Então, ciclo C3 e ciclo C2 acontecem simultaneamente, né? E a frequência com que isso acontece na célula vegetal, a intensidade de um em detrimento do outro, está muito relacionada às condições em que a planta se encontra num dado momento de seu estágio de crescimento e desenvolvimento. Então, com isso, nós temos o conceito de fotossíntese líquida. O que seria a fotossíntese líquida? É exatamente a subtração, né? Tem-se a fotossíntese bruta, subtraída dos processos de respiração. A planta ela pode realizar, né? Inclusive ela realiza muito respiração celular, preferencialmente no período noturno, onde ela consome oxigênio para poder formar água e com isso libera CO2 para a atmosfera. E também as plantas podem fotorrespirar, quando a atividade oxigenase da rubisco se encontra acentuada. E essa fotorrespiração, ela é exatamente um processo de respiração celular que acontece na presença de luz, acontece durante o dia, por isso que é a fotorrespiração. Então, é preciso, no âmbito da fotossíntese líquida, termos em mente que a contribuição da fotorrespiração, então o somatório da fotorrespiração com o processo de respiração, deve ser subtraído da fotossíntese bruta para se conhecer qual foi o rendimento líquido daquela fotossíntese, para saber se aquela planta ela realmente está trabalhando do ponto de vista autotrófico para crescimento ou não, ou seja, todo o metabolismo dela pode não estar sendo suficiente para manter o seu crescimento. Então, quando uma planta se encontra num estado em que a fotossíntese líquida é zero, ou seja, a somatória da fotorrespiração com a fotorrespiração resulta em um número que ele é igual ao número gerado na fotossíntese bruta, ou seja, a fotossíntese líquida é zero. Então, nós dizemos que, sob essa condição, a planta se encontra no ponto de compensação de CO2, no ponto de compensação de luz. Então, o que seria o ponto de compensação de luz ou ponto de compensação luminoso de uma planta? É quando a planta se encontra sob uma condição de luminosidade em que todo o CO2 que ela absorve para impulsionar a fotossíntese, ele é liberado no processo de respiração, fotorrespiração.
Ou seja, falando de uma forma bem coloquial, a planta estaria fazendo para o gasto. Então, não se observaria crescimento, porque ela faz para consumir. A mesma coisa é o ponto de compensação de CO2, né? É que a quantidade de CO2 que ela utilizou no processo de fotossíntese foi toda utilizada, tá? Foi toda liberada no processo de respiração. Então, consumiu uma quantidade de CO2 para produzir carboidratos, né? Mas ela liberou essa mesma quantidade de CO2 durante o processo de respiração, fotorrespiração. Com isso, a planta se encontra num estado em que ela não tem crescimento. Agora, quando a fotossíntese líquida é maior do que zero, significa que os processos de fotorrespiração e respiração, que são o quê? De perdas de CO2, eles são menos intensos do que a fotossíntese bruta. Então, a planta ela tem um rendimento líquido fotossintético, que é superior a zero. Então, nós dizemos que aquela planta se encontra numa condição favorável ao seu crescimento. Se ela permanecer por muito tempo nessa condição, ela vai crescer. Por outro lado, se a planta se encontrar por um período de tempo relativamente considerável, numa condição cuja fotossíntese líquida é menor do que zero, significa que essa planta, na verdade, não está conseguindo produzir esqueleto carbônico como fonte de energia para a subsistência, ou seja, ela está gastando mais do que ela está consumindo, do que ela está produzindo. Então, com isso, uma planta que fica por determinado período de tempo sob condições de fotossíntese líquida menor do que zero, é uma planta que está fadada a morrer. Ela não vai crescer. A diminuição do rendimento fotossintético ocasionada pela maior intensidade do ciclo C2, somada a condições climáticas diversas, levaram algumas plantas a evoluírem o seu metabolismo fotossintético ao ciclo C4. Então, o ciclo C4 ele vem a se somar ao ciclo C3, sendo uma evolução a partir de adaptações, certas plantas passaram por determinadas adaptações impulsionadas por intensidades luminosas mais elevadas, altas temperaturas e situações de seca. Então, essas plantas, para poder tentar melhorar o rendimento fotossintético, evoluíram para o mecanismo C4. Tanto é que Edwards e colaboradores, em 2010, reportaram na revista Science, que é uma revista de grande reconhecimento científico, que as plantas C4 elas dominaram a flora campestre e a produção de biomassa, exatamente em condições tropicais e subtropicais, onde o clima ele é um clima mais quente. Chegamos ao final de mais uma videoaula e até a próxima!